Com o prazer de recebermos o ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Dr. Roberto Abdennour, com a gente, a quem eu já agradeço a presença aqui no All News. Embaixador, obrigada por estar com a gente. Queria começar pedindo uma análise do senhor do momento que a gente termina a semana agora em termos de articulação política em torno de uma discussão que, a princípio, deveria ser mais econômica. Embaixador, um bom dia para o senhor. Bom dia. Se você me permite uma observação inicial, você usou a palavra articulação política para se referir às relações com os Estados Unidos. Ora, o que há é o contrário, é uma desarticulação política completa, total. Em segundo lugar, eu coincido completamente com os comentários do ministro Haddad de que o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo e outros personagens que estão atuando a serviço do Trump contra o Brasil são verdadeiramente traidores da pátria. Feitas estas observações iniciais, eu queria acrescentar o seguinte: o que está acontecendo não é um episódio isolado, momentâneo, que mal ou bem, em algum momento não muito distante, será superado. Não. É uma coisa profunda, eu diria estrutural. É uma guerra política e econômica que está sendo deflagrada e conduzida de maneira brutal pelo Trump contra o Brasil. Só falta ele enviar os Marines. Eu creio que não vai chegar a esse ponto, porque o Brasil é muito grande. Mas nós estamos sofrendo um ataque sem precedentes. Eu conheço a trajetória das relações Brasil-Estados Unidos nos últimos 50, 60 anos. Nunca houve uma situação como essa. Havia situações de contradição de interesses, mas havia diálogo, negociação, entendimento no final. Agora é uma ruptura, não chega a ser uma ruptura formal de relações diplomáticas, mas é uma ruptura completa de qualquer tipo de diálogo entre os dois governos, e isso por força da tentativa do Trump de impor exigências absurdas, inadmissíveis ao funcionamento das instituições brasileiras. Embaixador, tentando enxergar alguma lógica geopolítica nesse movimento aparentemente ilógico do Trump, essa guerra que ele empreende agora, de forma mais particular contra o Brasil, estaria inserida, eventualmente, num contexto geopolítico em que ele tenta exercer no principal país do continente, depois dos Estados Unidos, uma influência que hoje está mais próxima da China? Haveria um pano de fundo, ou no pano de fundo dessa guerra, o interesse do Trump de, na marra, entrar numa região que hoje está, até pelos movimentos que ele realiza, está sendo empurrada para a área de influência da China? Olha, dois comentários. O primeiro, sim, claramente ele tem uma preocupação geopolítica. Por quê? Porque o Brasil é o segundo maior país em economia, em população das Américas, e é uma das 10 maiores economias do mundo e tem uma política externa muito ativa e assertiva. Não é uma política externa de atuar contra os interesses dos Estados Unidos, mas ao conduzir para frente relações com a China, também com a União Europeia, com outros países, o Brasil, de certo modo, aumenta a distância geopolítica dos Estados Unidos. E ele se preocupa muito porque o Brasil tem uma posição de certa influência nos BRICS, no esforço dos BRICS de evitarem o uso do dólar para as suas trocas internas. E veja bem o paradoxo, o Trump está preocupado com as tentativas do BRICS e de outros países de evitarem o dólar, mas ele próprio está enfraquecendo o dólar, porque um dos efeitos perniciosos das tarifas é a perda de credibilidade do dólar, o enfraquecimento do dólar no plano internacional. Ele está causando um dano imenso aos Estados Unidos. Aliás, eu devo dizer
eu fiz uma espécie de inventário de tudo o que o Trump está fazendo e quase tudo o que ele está fazendo é, a rigor, ao fim e ao cabo, lesivo aos interesses do próprio país. Antes da gente avançar, inclusive, embaixador, achei curioso esse levantamento que o senhor trouxe aqui das atitudes do Trump. Queria aproveitar para saber se também tem esse levantamento por parte do entorno dos demais países e deles subindo o tom nessa resposta e entender que essa imprevisibilidade do Trump vai seguir nessa toada mesmo. O senhor vê um movimento maior de aliança crescendo entre países, seja da União Europeia, seja aqui do Brasil e da Ásia, como resposta e alternativa a tudo isso que o Trump vem impondo? Não, infelizmente eu não vejo qualquer possibilidade de se estabelecer, ainda que de maneira informal, uma espécie de aliança, um trabalho conjunto contra o Trump. Lamentavelmente, o Trump está sendo vitorioso na imposição de exigências e contrapartidas pela diminuição das tarifas. Eu fico até surpreso, o mundo está de cabeça para baixo. Veja você o seguinte, o Trump anuncia uma tarifa de 25% para um determinado país, inicia-se um diálogo e o Trump concorda em reduzir a tarifa de 25% para 20%, mas, em troca, obtém acesso total à tarifa zero, acesso desimpedido total à totalidade do mercado do outro país. É uma situação extraordinária de desigualdade, de assimetria, de imposição de um país sobre outro com base na sua força econômica. E praticamente todos, mesmo países grandes, o Japão, a Indonésia, não tanto as Filipinas e outros, e eu temo até que a própria União Europeia acabe concordando em aceitar uma certa tarifa um pouco mais baixa do que os 30% anunciados, mas que resulte muito prejudicial aos seus interesses. Infelizmente, o Trump está sendo vitorioso na sua campanha internacional. E um elemento importante nessas discussões, embaixador, que já apareceu em muitas das ambições do Trump e agora chega aqui no Brasil, é a discussão em torno das nossas reservas de terras raras, de minerais estratégicos. Houve agora oficialmente a fala do interesse dos Estados Unidos nas nossas reservas, isso que veio de uma conversa, de um anúncio voltado mais para associações, mais para setor privado, que já alertaram que isso é uma questão que precisa passar pelo governo federal. Queria uma análise do senhor dessa primeira tratativa, dessa primeira fala. A gente começou errado nessa discussão e qual que é a importância dela no momento? Olha, os Estados Unidos têm sim um interesse estratégico em diminuir a sua alta dependência da China no que se refere a terras raras. A China é a grande produtora e fornecedora de terras raras para o mundo, inclusive para os Estados Unidos. Então, a existência de reservas de terras raras significativas no Brasil é um ponto a nosso favor. Seria um elemento de barganha, ou será um elemento de barganha, se e quando for retomado um mínimo de diálogo entre Brasil e Estados Unidos. Infelizmente, o que eu vejo, pelo menos por enquanto, é a total impossibilidade de qualquer negociação, porque ele está com as portas totalmente fechadas ao Brasil. Nesse contexto, embaixador, que o senhor próprio definiu como um contexto de desarticulação política, né? Há autoridades em Brasília dizendo que não saíram da mesa de negociação. Na verdade, se você observa a cena, você não enxerga nem mesa, muito menos uma negociação efetiva, né? Aí surge essa novidade sobre o hipotético interesse dos Estados Unidos. Há o interesse, todos sabemos, mas não se sabe se esse interesse foi manifestado efetivamente desde Washington em relação às reservas brasileiras de minerais estratégicos, né? Mas aí o vice-presidente Geraldo Alckmin teve uma reação que foi a de dizer, olha, a pauta é grande e pode ser incluído esse assunto, não há nenhuma dificuldade.
E houve a reação do presidente Lula, que, numa atividade com aparência de comício lá em Minas Gerais, disse: ninguém põe a mão, como que a insinuar que seria até um crime de lesa pátria negociar minerais raros. O que eu queria lhe perguntar, embaixador, é se não deveria haver uma unificação de posições diante do cenário que vivemos. O senhor acha que o impasse, se houver saída para ele será encontrado numa mesa ou num palanque? O governo não deveria unificar os procedimentos? Não, realmente não se trata de uma questão para ir ao palanque. Eu até entendo, o presidente Lula está indignado e expressa isso de maneira, por vezes, até um pouco demasiado enfática, o que não necessariamente é bom. Agora, quando ele diz ninguém vai pôr a mão, isso quer dizer, bom, ninguém vai entrar à força no Brasil e tomar os recursos. Claro que isso não acontecerá, mesmo com o Trump, não haverá isso. Há que ver a existência de terras raras como um recurso a favor do Brasil, um elemento de barganha. O Brasil usará as terras raras para seu próprio consumo e poderá se transformar num exportador até significativo desse produto. Mas isso não acontecerá do dia para a noite, isso é um processo de mais a longo prazo. Portanto, infelizmente não tem impacto, não tem serventia nesse momento para qualquer tentativa de barganha com os Estados Unidos. O senhor vê a possibilidade, O então, senhor acha como que positivo desse avanço? Perdão? Não, perdão, pode seguir, Josias. Eu só complementei um pouco na linha do que o senhor acabou de dizer. Se a gente consegue, então, se na avaliação do senhor é positivo a gente ter esse elemento como barganha e se existe a possibilidade de, em abrindo algum canal de diálogo, isso avançar a nosso favor na situação de agora. Não, sim, não. Esse pode vir a ser um elemento de negociação com os Estados Unidos, mas agora, e pelo visto ainda durante um bom tempo, enquanto o Trump estiver no poder, eu não vejo possibilidade de qualquer negociação positiva. Infelizmente, eu não vejo. Porque, como eu disse anteriormente, ele está sendo vitorioso em praticamente todas as suas não negociações, imposições sobre outros países. No caso do Brasil, a situação ainda mais complicada, porque a razão de ser da atitude do Trump não é de natureza econômica e comercial, porque os Estados Unidos têm um saldo positivo significativo no comércio com o Brasil. A motivação é política e geopolítica, como nós dissemos antes. E isso é muito sério. Embaixador, nessas conversas que temos mantido consigo, muito elucidativas, o senhor já esteve aqui 2 ou 3 vezes, houve um primeiro Sim. comentário seu, logo que o Congresso Nacional aprovou a lei de reciprocidade, o senhor disse, é uma arma poderosa, mas que deve ser mantida no coldre, não é algo que se possa sacar e sair atirando. Depois, isso nós estávamos falando ainda de tarifas de 10% dos Estados Unidos contra as exportações brasileiras. As tarifas foram a 50%. Quando o senhor aqui esteve na vez passada, continuava com o ponto de vista segundo o qual a arma poderosa deveria ainda ser mantida no coldre. Agora estamos em contagem regressiva. 1º de agosto, há a hipótese de que esse tarifaço, que tem cara de sanção política, 50%, entre efetivamente em vigor. O senhor ainda acha que, vigorando a tarifa de 50%, a arma da reciprocidade deve ser mantida no coldre, ou chegou a hora de apertar o gatilho em alguma direção, sinalizando algum tipo de sanção recíproca? Não, veja bem, a minha opinião varia conforme a evolução dos fatos. Eu acho Claro. que agora
Ah, que pena, a gente teve um problema na conexão do Nossa. ex-embaixador. Enquanto a gente tenta fazer essa reconexão, Josias, lembro até um questionamento que você trouxe para a gente no começo do programa, no começo da conversa, sobre se Gabriel Escobar, esse representante de comércio da embaixada, na situação que a gente tem hoje aqui, seria o representante para discussão ou não. Mas agora sim a gente conseguiu o contato com o embaixador para retomar a pergunta. Que bom que o senhor voltou, embaixador. Houve uma interrupção rápida, mas agora já estamos com o contato restabelecido. O senhor dizia que a sua opinião vai mudando conforme a evolução dos fatos, não é? Sim, e a esta altura eu queria dizer um pouco jocosamente que é hora de apertar o gatilho não apenas de um revólver, mas de um canhão, e que o Brasil deve sim taxar produtos americanos que não sejam indispensáveis para o Brasil, certos produtos de consumo que não sejam indispensáveis para o Brasil, celulares, bebidas, algumas outras coisas provenientes dos Estados Unidos. Sim. Mas deve concentrar esse esforço de retaliação, sobretudo na área de patentes, de propriedade intelectual, patentes, naquilo que afeta interesses ainda maiores dos Estados Unidos e que servirá para estimular ainda mais o empresariado americano a tentar levantar a voz em favor do Brasil. Isso já está acontecendo, mas aí eu reitero de novo, eu sou meio cético quanto à possibilidade de que isso tenha alguma influência sobre o Trump, porque ele é absolutamente intransigível, impermeável a qualquer tipo de pressão ou cobrança sobre ele, neste momento, sobretudo em relação ao Brasil. Acha que deveria ser incluído como alvo desse canhão, para usar a sua expressão, também as empresas, as plataformas de tecnologia americanas ou não? Não é o caso de retaliá-las. O que nós temos que fazer, porque elas têm utilidade aqui para a população brasileira. O que o Brasil tem que fazer é o correto, que é regulá-las, regulamentá-las, estabelecer normas, padrões para o funcionamento delas e exigências de que ela respeite a lei brasileira, não divulguem conteúdos de ódio, de pornografia, de contestação aos direitos humanos, à democracia, etc. e tal. Isso sim é o caso de fazer, mas não é o caso de impedir essas empresas de atuarem no Brasil. E na área de quebra de patentes, embaixador, quais patentes, a seu juízo, significariam uma dor maior para os Estados Unidos? O senhor está falando de patente de medicamento, patente de... em que área a que áreas o senhor se refere? Eu penso principalmente em medicamentos, mas talvez haja outros campos que eu ignoro aos quais se aplique essa ideia. Embaixador, aproveito até a presença do senhor para trazer uma notícia que acaba de sair, para entender a relevância dela, de que senadores democratas enviaram uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contestando as tarifas de 50% impostas às importações aqui do Brasil. Isso agora há pouco, nessa quinta-feira, 11 parlamentares de oposição que assinam um documento encaminhado à Casa Branca acusam o republicano de claro abuso de poder e afirmam que ele está usando a economia americana para interferir em favor de um amigo, referindo-se ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O apontamento traz aqui, abre aspas, escrevemos para expressar sérias preocupações sobre o claro abuso de poder presente em sua recente ameaça de iniciar uma guerra comercial com o Brasil, interferir no sistema legal de uma nação soberana, estabelece um procedimento, um precedente perigoso, provoca uma guerra comercial desnecessária e coloca cidadãos e empresas americanas em risco de retaliação. Qual que é a importância dessa declaração aqui agora do momento? Trump sendo acusado de claro abuso de poder pelas tarifas pelos senadores democratas, embaixador. Isso é excelente. Não foi por minha causa que isso aconteceu, mas lembre-se de que em declarações anteriores eu tinha
justamente mencionado a hipótese de uma ação do governo e dos parlamentares brasileiros para sensibilizar, do governo, dos parlamentares e do empresariado brasileiro para sensibilizarem, além do empresariado americano, também o establishment político em nosso favor. Essa é uma excelente notícia, até me surpreende, é uma excelente notícia. Mas, de novo, eu reitero meu ceticismo quanto aos efeitos, porque o Trump combate mortalmente tudo o que provém dos democratas. Será bom, em termos de opinião pública, de melhorar atitudes em relação ao Brasil. Mas, infelizmente, eu não acho que isso mova a mão do Trump. Nesse esforço paradiplomático, embaixador, que importância, que relevância o senhor atribui à missão de senadores brasileiros que foi a Washington para tentar discutir com parlamentares do Congresso americano essa sanção, esclarecer? Acha que tem relevância? Acha que pode agregar essa visita dos senadores ao esforço convencional do Itamaraty, do ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin? Acha positiva ou é inútil? Não, acho muito positiva. Eu, como diplomata, como embaixador em muitos países, sempre defendi a ideia que eu chamava de diplomacias paralelas ou diplomacias adicionais. Entre elas, a diplomacia dos parlamentares, a diplomacia dos empresários, a diplomacia dos governadores de estados, a diplomacia de entidades da sociedade civil e por aí vai. Então, eu acho muito oportuna essa ida. E ela, eu creio, se a manifestação dos democratas americanos em nosso favor não foi feita por causa da perspectiva da ida dessa delegação aos Estados Unidos, não importa. A ida dela continua profícua, porque ela ajudará a reforçar no espírito dos democratas americanos o comprometimento com a defesa do Brasil. Isso é muito bom.